Oco é o discípulo rebelde do mestre ancião. Ele foi expulso pelo mestre na saga clássica e voltou para enfrentar Shiryu, sendo essa a batalha onde encontrou a sua morte. Porém, você conhece a história secreta de Oco, onde ele teve poder o suficiente para danificar uma armadura de ouro com seu golpe? Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Eze e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre Oco, o Guerreiro do Tigre. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, a história secreta de Oco. Diferente do que muitos acreditam, a história de Oco não termina apenas no anime de Cavaleiros do Zodíaco. Apesar do personagem ser criado diretamente para o anime, não existindo na história do mangá original, Oco também possui uma história um tanto quanto interessante no jogo Sansei Online. Esse foi um jogo de computador online, distribuído de forma gratuita, sendo um MMORPG, onde você criava seu próprio personagem e jogava online com outras pessoas. Sansei Online era um jogo oficial licenciado pelo próprio criador, o Masami Kurumada, e feito com base no jogo Perfect World. Infelizmente, os servidores oficiais desse jogo foram encerrados, porém ainda existem alguns servidores feitos por fãs, onde você ainda pode se divertir e conhecer as diversas histórias criadas especialmente para o game. Curiosidade número 2, o verdadeiro nome de Oco. O discípulo rebelde do mestre ancião possui um outro nome na versão chinesa, sendo esse Lei Hu, e no jogo Sansei Online esse nome é mantido. No game a aparência de Oco é mantida, porém ele possui alguns detalhes diferentes, como por exemplo a sua roupa. Lei Hu utiliza roupas mais escuras e um cinto dourado, ficando sempre sem camisa, e em Sansei Online, Lei Hu também desperta uma tatuagem, sendo essa a tatuagem do tigre em seu ombro esquerdo. Enquanto o nome de Oco significa Rei Tigre, o nome Lei Hu significa Tigre do Trovão. Curiosidade número 3, a diferença entre Lei Hu e Oco. Lei Hu, o Tigre do Trovão, é um rival de Shiryu, que também foi treinado sob a tutela do mestre ancião, mas que foi expulso devido ao seu modo egoísta de agir, buscando apenas o poder para resolver conflitos. Ele aparece na história principal de Sansei Online, no capítulo 3, que cobre o arco de Rosan. Lei Hu em Sansei Online é o Oco do anime de Cavaleiros do Zodíaco. Sua história e aparência lembram bastante a que conhecemos na versão do anime, contudo ambos possuem algumas diferenças. Em flashbacks de seu treinamento, Shiryu e Lei Hu não possuem muita diferença em sua aparência física comparado com a de hoje, o que significa que a expulsão de Lei Hu não ocorreu tão cedo quanto a de Oco. Sendo assim, ele não foi expulso quando era uma criança, mas sim quando estava um pouco maior. E apesar da grande rivalidade do desejo pela disputa para saber quem é o mais forte, os laços de Lei Hu e Shiryu são fortes e o Cavaleiro de Dragão o considera como um amigo. Curiosidade número 4, a batalha contra a Máscara da Morte. Shiryu e Lei Hu cooperam algumas vezes durante a história para atingir o mesmo objetivo, como quando ambos precisam se unir para salvar Shunrei e quando enfrentam Máscara da Morte de Câncer. Lei Hu retorna para Rosan para acertar as contas com Shiryu e decidir qual dos dois é o mais poderoso, mas seu conflito é adiado devido aos ataques que o Cavaleiro de Ouro Máscara da Morte de Câncer tem realizado na região. Shiryu e o personagem do jogador quase perdem a vida na batalha, que travam contra a Máscara da Morte, mas são salvos por Lei Hu, que decide enfrentar sozinho o Cavaleiro de Ouro. E durante o confronto, a caverna onde ocorre a batalha desmorona, soterrando Lei Hu e Máscara da Morte. Curiosidade número 5, o retorno do tigre. Algum tempo depois, Máscara da Morte reaparece ao lado de um Lei Hu reanimado, que é controlado por seu cosmo maligno e não possui livre arbítrio. Enquanto é controlado por Máscara da Morte, a aparência de Lei Hu sofre algumas mudanças, além de ter seu corpo envolvido por uma aura negra. Uma tatuagem de tigre e listras negras aparecem em seu peito, enquanto suas unhas tornam-se garras afiadas. Shiryu acaba enfrentando Lei Hu e o derrotando, colocando um final no confronto entre o tigre e o dragão e concedendo descanso eterno para o seu amigo.
Curiosidade número 6, o poder do tigre. Lei Hu é bastante orgulhoso e arrogante, mas é justo e possui um bom coração. Quando ainda vivia em Rosan, parte de seu treinamento era proteger as aldeias de bandidos das montanhas. O rival de Shiryu em Sansei Online consegue elevar seu cosmo a níveis poderosos, criando uma aura em forma de tigre ao seu redor, mostrando que o guerreiro nessa história é um pouco diferente da sua versão do anime, onde ele enfrentava qualquer adversário que surgisse pelo caminho. Em Sansei Online, Lei Hu também possui um grande poder ao utilizar a técnica Furacão do Tigre. No game Sansei Online, ele pode usar seu golpe tanto pela boca ou pelos dois braços, tendo potência o suficiente para rachar uma armadura de ouro, como fez em sua batalha contra a Máscara da Morte de Câncer. Curiosidade número 7, a semelhança com Doku de Libra. Uma grande questão entre os fãs é a semelhança entre Yoko e seu mestre Doku. Alguns até mesmo acreditam que Yoko poderia ser um filho perdido do mestre ancião, porém meus amigos, isso não é bem verdade. Na verdade, a aparência oficial de Doku de Libra foi sim baseada na aparência de Yoko, que foi um personagem criado especialmente para o anime. Como sabemos, na saga de Asgard, no flashback da batalha entre Doku e Alberic 13º, vemos uma aparência não oficial do mestre de Shiryu, sendo que nessas lembranças, Doku era muito diferente do que conhecemos na saga de Hades. Isso porque essas histórias fillers do anime, tanto a aparência de Doku quanto a de Yoko, não foram criadas pelo autor original Masami Kurumada, sendo provavelmente criações de Shingo Araki, o desenhista principal do anime clássico. Então acredita-se que Kurumada utilizou Yoko como base para criar a aparência base de Doku de Libra na saga de Hades, lembrando que também é revelada a tatuagem do tigre em suas costas, que faz referência ao estilo de luta do tigre utilizado por Yoko. Curiosidade número 8, a conexão entre Doku e Yoko. Além da aparência de ambos ser semelhante e terem uma ligação com a figura do tigre chinês, o nome de Doku e Yoko também se parecem bastante. Ambos os nomes também têm uma conexão com a figura do tigre. Enquanto Yoko significa rei tigre, o nome Doku é uma palavra de origem tanto chinesa quanto japonesa, que literalmente significa pequeno tigre, criança tigre ou filhote de tigre. O nome em si faz referência ao mito chinês A Lenda de Naya, ao qual Kurumada parcialmente se inspirou na elaboração desse personagem. Já a ligação de Doku com a simbologia do tigre e o dragão é referente à filosofia chinesa do Yin e Yang, que representa a perfeita harmonia e equilíbrio do universo, o que combina perfeitamente com o signo de Libra, que é simbolizado por uma balança. Curiosidade número 9, a armadura do tigre branco. No vídeo anterior aqui do canal, onde falei sobre Yoko e a constelação chinesa do tigre branco, muitos inscritos se lembraram da Robe de Alcor, que é a 8ª das robes de Odin utilizadas pelos guerreiros deuses de Asgard. Diferente das demais, a Robe de Alcor não guarda uma safira de Odin em sua composição. Porém, apesar de Bado de Alcor utilizar a técnica secreta Garras do Tigre das Sombras, a sua vestimenta não é baseada na aparência de um tigre comum. Na verdade, em Cavaleiros do Zodíaco, tanto Alcor quanto Mizar são representados pelo tigre Similodon. Este é um felino extinto, popularmente conhecido como tigre dentes de sabre, que viveu na América do Norte e América do Sul há 10.000 anos atrás. Esses felinos variavam bastante em tamanho e tinham exemplares que mediam mais de 3 metros de comprimento. Eram estritamente carnívoros e os seus dentes caninos superiores podiam medir até 20 centímetros de comprimento. Sendo assim, essas vestimentas diferem muito da ideia do tigre branco chinês, que poderia representar a constelação guardiã de Yoko. Curiosidade número 10, os tigres gêmeos. Outra grande diferença entre os guerreiros deuses e os cavaleiros de Atena são que representam suas armaduras. Enquanto os cavaleiros de Atena são representados por constelações, os guerreiros deuses clássicos são representados por estrelas, que formam a constelação da Ursa Maior. Sendo assim, apenas uma constelação representa os guerreiros deuses. Isso porque cada um utiliza uma estrela dessa constelação. Mizar e Alcor são estrelas que formam um binário, e na mitologia representavam os dois gatos dourados da neve, cujo primeiro chamado Bigul, que significa ouro de abelha, ou seja, o mel, e o segundo Trigul, significa ouro de árvore, ou âmbar. Os dois felinos puxavam a carruagem de Freia, a deusa da fertilidade.
Mas se vocês acreditam que Yoko combinaria com algumas dessas duas armaduras, ou melhor, será que o ex-discípulo de Doku poderia se tornar um guerreiro deus? Comente aí a sua opinião para eu saber e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?